Cascais, para a abertura do Fórum Global da Aliança das Civilizações da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, deixou vários apelos à paz num mundo em que os conflitos armados estão a contribuir para acentuar as várias ameaças aos direitos humanos. Assistimos a uma onda de xenofobia, de racismo e de intolerância, com as redes sociais a serem exploradas como uma arma poderosa. E as tensões aumentam em várias frentes. Os direitos humanos estão sob ataque. A crise climática continua a agravar-se e sectarismos de vária ordem proliferam. Os conflitos e as guerras alimentam e acentuam cada uma destas ameaças. Face a este cenário, precisamos de paz. Numa curta intervenção, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também sublinhou a urgência desta reunião da Aliança das Civilizações num mundo dominado pela intolerância. Esta urgência é especialmente relevante num mundo que, mais uma vez, se encontra dominado pelo egoísmo, pela arrogância, pela tolerância, pelo isolacionismo. Este fórum, que tem como missão o combate à polarização entre sociedades e a promoção do diálogo intercultural, também contou com a presença do rei Filipe VI de Espanha e do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Bolo rei, bolo escangalhado, broas castelares, lampreia, troncos e na pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Os especialistas somos nós. Encomende quanto antes. A pastelaria Nossa Senhora do Rosário deseja-lhe umas santas festas. Universal encontra todos os produtos para este Natal. A sua ceia está recheada com bacalhau, leitão e os nossos queijos e chouriço português. Celebre em família com o Universal. Universal deseja-lhe votos de festas felizes. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar
ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Esta quadra natalícia é mais deliciosa com a pastelaria Notre Maison. Bolo Rei, grande variedade de pastelarias são uma especialidade. Broa de milho quentinha para comer com o bacalhau. Encomendas 514-844-2169. 514-844-2169. Pastelaria Notre Maison, 50 anos de sabor e amor. Situada no Boulevard Saint-Laurent e Prince Arthur, em Montreal. A Pastelaria Notre Maison deseja-lhe feliz e doce Natal. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. A Casa Minhota deseja a todos os votos de boas festas. Olá a todos! No quadro da chegada dos portugueses ao Canadá, conheça mais uma história fantástica. Estamos na rua Saint-Urbain e esta família que tem pelo nome Suzete e João Frazão tem muito a contar. Sou João Frazão, do Concelho de Alcanena, freguesia de Malhou, distrito de Santarém. Vim para o Canadá em 1974. Suzete Pereira Frazão nasceu em Chão de Cima, freguesia de Malhou, concelho de Alcanena. Cheguei ao Canadá em 1974, Montreal. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai
Sra. Dona Suzete, Sr. João Frazão, obrigada de acolher-nos no seu jardim, ao ar livre, é que está bem. Foi com muito gosto que eu a recebi. Obrigada. Em que ano é que chegaram então ao Canadá? 1974, 27 de janeiro, se for preciso. E já vinham casados. Sim, e bem casados. E bem casados. E já vinham com filhos? Com 2 filhos. Sim, um filho e uma filha. Um filho e uma filha. A filha com 10 anos e o filho com 5 anos. Eu sei que quando falei convosco a primeira vez, fiquei encantada com a vossa história de vida. Quantos países os senhores já visitaram ou já estiveram a viver? 4, Começaram por onde? a França. Em que ano? 65. No dia 22 de maio de 1965. Que o senhor Fui para a França. para a França. E levava o quê na sua malinha? Lembra-se? Olha, levava laranjas e maçãs e chouriço e pão. Era para comer durante o caminho? Não, no caminho, pois foi 24 horas de comboio. Foram de comboio. É. A Sra. Dona Suzete foi Não, que preparou-la. Não, eu fui Na França, primeiro. Eu não fui com ele. Mas foste de comboio também? Depois foste lá ter. Na França eu fui primeiro. E eu depois Estive lá 2 anos sozinho. Então ainda não estavam casados? Sim. Já estavam aí casados? Só que a filha era pequenina. E eu fui para a apanha da fruta. Foi para... Qual era a fruta? Era pêssegos e... como é que chama? Pêssegos e Damasco? peras. Pera. Nunca fiz nada que gostasse mais, foi aquilo. Gostava tanto de fazer aquilo. O patrão era ruim, a gente não podia mexer num pêssego. Se a gente mexe, é verdade, se a gente mexe no pêssego mas não apanha, nessa noite cai. Esteja verde, esteja maduro. E então a gente tinha que ver, aí depois era por calibre. Ele tinha um quadrado grande e depois tinha buracos, e eu dizia, hoje é para o número 2, para o número 3, para o número 4, aquilo, e então eu penso que não podia cair dentro do buraco. A gente tinha que ficar meio fora e meio dentro. E tinha que estar maduro. Então trabalhou na agricultura? Sempre. Enquanto estive em Portugal, foi sempre na agricultura. Ok. Então o senhor chega à França e quando é que leva a esposa? Ou quando é que a esposa vai ao seu encontro? Foi em França? Foi em 67. 57 anos. Não. Foi 2 anos depois de mim. Já vai há 57 anos isto. Pronto. Ok, o senhor esteve em França, foi a sua primeira saída de Portugal. Sim. Esteve lá quase 3 anos, é isso? Falta um mês. Então foi para lá para trabalhar a agricultura. Como é que era esse tempo? Era complicado? Tinha portugueses já lá a trabalhar, que foram também? Não, aquilo era, a gente fomos, era um engenheiro que havia lá na freguesia e se calhar até está bem. E o primeiro casal que se casou naquele lugar da gente de cima e que foi pagar a renda foi a gente. Nunca ninguém tinha pago renda. E havia lá uma senhora que até não gostavam dela, mas era muito boa senhora. Como é que ela chamava? A Dona Estério, a mãe do engenheiro. E esse engenheiro, o engenheiro Capucho, é que levava as pessoas em maio para a apanha da fruta por 5 meses. E gostou da experiência ou não? Nada? Sim. Gostou? Era tudo coisas novas. Gostei bastante. E eu depois, no fim, a Dona Estério disse ao filho, tu tens que levar o genro do Henrique para a França, porque é o único que paga a renda de casa e eu quero que ele compre uma casa. E depois o filho disse, mãe, mas agora vou para Angola e agora não tenho tempo, eu tomo conta disso. Mas ela não sabia onde é que andava. Ela depois pediu a um senhor que lá estava se ela era capaz, a gente morava em Minde, se ela era capaz de saber onde é que andava. E depois dizia se era alfaiate e ia lá trabalhar à fábrica onde trabalhava o meu sogro. E foi aí, e depois ele disse, olha, a Maristério disse para te dizer a ti, era o compadre, para dizer ao teu genro, se quiser ir para a França, para ir à casa dela hoje à noite. O meu cunhado foi lá ao pé de mim, o Uribica, e diz-me, olha, se tu queres ir para a França amanhã, tens que ir já para a casa da Maristério. E disse, olha, que está aqui uma história. Bom,
Mas essa senhora, depois eu fui lá. E ela disse-me, olha, mas agora já todos fizeram os papéis para irem para a França, agora só faltas tu. Agora vais à Câmara de Alcanena e pedes para falar com o Sequeira. E depois perguntas ao Sequeira, dizes ao Sequeira para te dizer o que é preciso fazer para um contrato de trabalho para a França. Eu fui lá abrir fora. Estava lá um homem, olha, vinha aqui. Isto há 60 anos. E depois eu disse, olha, venha para falar com o senhor Sequeira. Sou eu. Olha, se você me era capaz de dizer o que é que ia de fazer para fazer um contrato de trabalho para a França. Tens aí o contrato? Não tem contrato nenhum. Mas quem é que tu pensas que sou? Para vez agora aqui e queres um contrato? O que é isso? Eu disse, desculpe, mas quem me mandou foi o engenheiro Capuz. Olha, já está. O que ele valia. Vais ao médico, faz aqui, foi um instante. Depois apanhei os outros. E depois então fui. Mas quando ela me disse para eu ir, eu comprei logo o dicionário francês, português-francês. E fui logo vendo aquilo, né? Ninguém sabia nada. Eu mal sabia ler, porque... E aprendi a ler, tinha 20 anos. Escola Eu nunca fui à escola. E depois, no fim quando casámos, é que ele tirou o exame da quarta. Bem, já nesse tempo... Quando eu fiz 20 anos, não sabia fazer o meu nome. E então, como eu estava a dizer... Na França, então, legalizou-se? Sim, foi logo. Não, mas depois ali, legal já a gente fomos. Pois. Só que ali não dava, como é que se diz, a carta sem juros. Porque para a França era aquele contrato, acabou o contrato e íamos embora. Portanto, a gente era para estar lá 5 meses, tivemos 4. Mas como eu tinha, o meu padrinho me metia em Lyon, eu escrevi de Lyon para lá. E eu depois, eu disse ao meu padrinho, e ele disse-me logo, quando tu acabares, vens logo para aqui. Não sei onde é que tu estás, mas era em Agen, o apartamento 29. E eu acho que o apartamento de Lyon era 69. Aquele era 29. É, o 69 Bom, e então, a gente íamos fazer as compras, mas era longe, eram 7 km. Se a gente fosse para Agen, era 7 km. Se a gente fosse para Porto Santa Maria, era a mesma. E agora fazer as compras. Oi, Nossa Senhora. Então, mas ninguém sabia nada, um dia. Mas lá está, a gente aprende, mas o Axac não está lá. Chego lá e pedi feijões da mulher. Mas o feijão em francês é ricot. Mas eu disse ricot, nunca mais aí. Ai, o trabalho que aquilo foi, para aqui, para lá. Até que a mulher, depois, a minha, anda aqui. Aí depois eu disse, é uma coisa pequenina, vem aqui. Fui lá e trouxe um feijão. Ai, a minha senhora deu-me 1 litro, eu comprei 1 litro, ela deu-me um feijão. Outra vez fui lá, foi no mesmo dia, vi o toicinho. Ok, trouxe uma cabeça de alhos. Olha agora, mas eu quero toicinho. Mas a gente aquilo, era só que mais nada. Mas o pouco que eu sabia, tinha que ser para mim e para os outros. Estava com quem? Éramos 14, 13 ou 14. No mesmo sítio, a viver? E era uma casa muito grande, que a gente só ao quartel, não é? Mas estava-se bem. As condições eram aceitáveis? Era, sim, senhor. Muito boas mesmo. Só que o patrão era muito ruim. E em que momento é que o senhor decide levar a esposa? Foi então, quando o patrão também era ruim, e a gente não podia comer pêssegos. Então o senhor trabalha com pêssegos e não podia comer? Não podia comer pêssegos. Aqui era filas de pessegueiros, mas a gente apanhou a primeira desbastava os pêssegos. Foi sempre aquela fileira era minha, e era mais grande, e era pequenino. E então, mas eu fui sempre assim, escondi um pêssego bom, escondi-o, e quando ele estava maduro eu comia. Mas um dia o patrão viu-me comer o pêssego. Diz, Frasio, e não sei o que, e comer o pêssego, mas eu fui capaz de dizer, Monsieur Lichère, Lichère, não era Lichère, Lichère é o francês. E então eu disse, quando a gente vai para Vendima, come uvas, e agora aqui come-se pêssegos. E comigo o pêssego à frente dele, ele ralhou comigo, bom, e então, e eu disse, pois agora,
quando for embora, ele pagava, a viagem era paga. Ele é que pagou a viagem para um lado e para o outro, não é? E eu disse, pois agora vais-me pagar a viagem, vou para Lyon, mas não te vou dizer que fui para lá. Mas eu pensava que ele me dava o dinheiro e eu é que comprava o bilhete. Olha, ele é que comprou o bilhete. Deu-me o bilhete e eu disse, agora tem dia. E então, apanho o comboio, porque dali, da Agen, para Bordeaux são 100 km. E eu, sozinho, disse, e agora? A primeira estação paro, saio do avião, do comboio, compro o bilhete para Lyon, e assim foi, comprei o bilhete, não sei que era 10, mas era cedo. E então cheguei a Lyon à 1h30 da noite, da manhã. Depois fui ter com o meu padrinho, lá tive. Então depois fiz a aplicação para vir para o Canadá. Não, mas ainda temos aí um caminho grande Diga. a percorrer. Então o senhor esteve em França e a uma dada altura a sua esposa vai para lá. Mas eu estava em Lyon. Muito bem. Eu já estava em Lyon. Foi isso. Ao pé dos Pêssegos, já estava noutra cidade. Espera, agora é que me lembrou. Tu foste em 66. Porque foi em 66, Portugal jogou com a Coreia do Norte, estava a perder 3-0, depois ganhou 5-3. Quanto é que o senhor ganhava nessa altura, senhora Frazão? Na França? Sim. Na França ganhava 3 francos à hora. 3 francos à hora. Porque naquela altura já era bom. Então eram 16.500 em Portugal. Em Portugal a gente ganhava 25 tostões, 2 escudos, né? Ou 2,5, e depois ele era. Mas depois então, a gente ficámos ali, eu depois fui para servente de pedreiro. Mas depois ali aprendi muita coisa. Mas eu gostava de pôr azulejos. Era bom para a construção? Eu gostava de azulejos aqui. E então... Quer dizer, sai da agricultura e trabalha na construção. E então... Era o que apanhava-se em primeiro, era trabalhar. E então, mas, senhor Frazão, para dar também um bocadinho a possibilidade à sua senhora, a senhora então o marido diz, vamos para a França ou a senhora é que quis ir? Eu não queria ir porque eu não podia levar a minha filha para lá. A filha era um problema. E o que é que aconteceu então? Tive de deixar. És capaz de dizer? Para me separar da minha filha. Que a sua filha é a esposa do Sr. Pacheco. Exatamente. Muito conhecido por reparar bem os frigoríficos. E ela tinha um ano e meio de nascida. Eu não me mentalizava que tinha de ir, mas ele não me podia levar porque o sítio onde ele estava era só um quarto e não autorizavam a ter uma criança a viver nem cabia lá. Num quarto, era uma família. Uma família. Não, mas ele disse, tens de ir, só vais sozinha, vais ter comigo e depois, quando lá estivermos, então a gente consegue arranjar uma casa melhor para que a filha... Mas não arranjamos. Mas o problema mais grave... E então, onde é que ficamos? Neste tudo? A senhora vai em que tempo? Em que momento? Ela não estava a ter certo, porque a filha ficou com a minha avó. Com a bisavó. Pois. E a bisavó dela. Pois, a avó da Suzete. E então aí a senhora ganhou uma amizade muito grande à criança. E depois diziam que eu nunca tinha pago nada ao avô dela, mas eu pagava 1.000 escudos por mês. E ele devia... devia 15 contos, não sei quanto, e com esse dinheiro ele pagou a dívida que tinha. E depois disseram, um dia, não sei quem foi que me disse, guarda da neta, ninguém te dá nada. E disse, espera aí, o meu neto já me pagou a dívida. E então, quando ela foi para a França, já levou a filha. Não, quando ela foi para a França, ainda não levou a filha. Não tinha filha. Não podia levar. Em que momento é que o senhor decide mudar de país? Porque esteve lá 3 anos. Foi para qual país a seguir? Depois foi para a Austrália, mas fiz o como é que chama? A aplicação para aqui. E quando fiz para aqui... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E eu subi as duas ao mesmo tempo. E pus como pedreiro.
Só que daqui exigiram-me certificado de pedreiro, não sei o quê, só me faltava foi o certificado médico. A Austrália não me disse nada. Então o senhor foi para a Austrália. Austrália em que condições? As condições fui legal, Foi legal. eles já pagaram tudo, a gente só pagou a coisa da inspeção dos pulmões. E depois tínhamos 2 meses lá a comer e a beber, e estava-se lá bem. Ela olhava sempre comigo. Eu nunca tinha de férias, chega lá, fomos lá, aquilo chama-se Vila Uda, que é aquilo, muito bonito, muito calor. A gente tínhamos o café de manhã, o almoço, tudo comida. Olha, O que é que o senhor fazia lá? Depois lá fui trabalhar para uma fábrica de fazer bombas. De Bombas. bombas de... Bombas para a guerra, para os aviões. Ai, as bombas. Para a Austrália. Chegaste à Austrália. Nunca fiz outra coisa? Como é que não foste? Olha. Então as bombas foi depois quando mudamos Ok. para Sydney. Sim, Então. mas isso foi E nunca na trabalhei no outro Austrália. lado. Foi na Austrália. Sim. Olha, e então a sua filha nessa altura estava convosco? Já tinha 4 anos. A Austrália levei-a comigo. Foi. Só teve um ano Com a avó, com com a bisavó. minha com a minha avó. pá. E a senhora chegou a trabalhar na Austrália? Sempre. Trabalhei sempre em tudo. Na sempre. França trabalhei Em quê? logo Fazer bonecas? na costura. Não, Na costura. fazer bonecas. Era costura. As majoretes Era pequenininhas. vestir bonecas para venderem nas lojas. E então tem uma coisa muito bonita que ela tem aí, um diploma que lhe deram. Nunca apareceu a mulher nenhuma a fazer aquilo tão bem feito e tão Deram bonito onde? mesmo. Onde é que lhe deram o O diploma? patrão da França. Ah, na França, antes de O ir para a patrão Austrália. disse, vais para a Austrália, se não te deres bem, voltas outra vez. tens Voltar. aquilo. Não. Uhum. E então a senhora continua a fazer a mesma tarefa? Não, cada sítio foi Uma novidade. emprego. Então o que é que fazia lá? O que é que fazia lá? Pois, Uma história linda. Na Austrália depois era... Nas latas. Na Austrália tive 3 meses sem trabalhar porque depois o contrato era assim e depois tínhamos lá a famílias não, gente conhecida, que nos chamaram para o pé deles, que era Sydney, a cidade. Não, a gente não fomos. conhecia ninguém. Pois, mas tínhamos aquele senhor. Aquele senhor, porque eu escrevi o meu padrinho. Pois, exatamente. E dele a direção. E o meu Conhecimentos padrinho todos. tinha aquele amigo, foi muito nosso amigo. E o meu padrinho, quando escreveu para mim, disse logo por lindo. Que morava em Alcanena, o seu padrinho? Na Serra de António. Ah, em Leiria. Não, Serra de António é de Santarém. Ah, pertence a Santarém. E é, depois, Mas não é do distrito de Leiria? Não. Já pertence tá a no Santarém? Está no extremo. Ok. E então esse senhor, como é que era? Era lindo? Era lindo, era. Quando recebeu a carta, a gente estávamos a 1 hora de comboio, 1 hora de comboio. Foi logo ter comigo, um domingo à tarde. E eu gosto muito do rugby. E estava a ver um jogo de rugby. Eu estava lá na escada a ver o rugby e ouvi falar português. Olhei para trás, mas eu não conhecia. Era o Augusto, o pai e o padrinho, que era Augusto também, que depois a mulher morreu lá. E então, olhei para ele, tu é que és o João Sapo, que é a minha alcunha. Sou. Eu sou Orlindo, que também, eu tenho padrinho de vida, aconteceu para a esquerda e para a direita. Mas esses 2 irmãos não se coçavam um com o outro. Havia lá aquela coisa. Então, um trabalhava na fábrica das bombas, o Orlindo, e o outro trabalhava à noite na limpeza num hospital. O que trabalhava no hospital queria que fosse para o hospital trabalhar. Mas o Orlindo das bombas ia para lá e ele disse, vem para aqui. Mas aquilo era duro para a catanda das bombas. Era um trabalho duro? Era muita calor e muita coisa. Bom, e então ali, ele disse, olha, vai para onde tu quiser, o Sr. Orlindo. Isto na Austrália? Na Austrália. Mas tu aqui... E ganhava bem, Sr. Frazão? Ganhava, pois. O salário era bom? Era melhor que na França? Era. A comida era muito barata, comia-se bem. A gente comia por $2 por semana, comia-se e buías à catavana. Mas aí ele disse-me, vais trabalhar por turnos, era das 7 da manhã às 3, das 3 às 11 da noite, das 8 às 7. E a gente ganhava mais $2 ou $3 por semana por ser os turnos.
há mais com o hospital. E trabalhava-se mais horas. E então ali, a primeira vez que eu recebi, e a gente pagava a renda da casa por semana, era 10 dólares, não era? 11. A renda da casa depois disso foi outra história. Não, era pagar a semana, mas Senhora Frazão, permita-me perguntar-lhe uma coisa que é muito importante. Sim. Quando rebentou o 25 de Abril, onde é que o senhor estava? Estava aqui. Já estava no Canadá. Depois cheguei em janeiro, aquilo foi em abril. Em 74 e rebentou em 75. Mas então o senhor teve outros 3 anos na Austrália, depois da França, e depois veio? Não, e depois no Foi fim... para onde? Quando... Estiveram onde depois? Na Suécia. Quanto tempo? 3 anos também. 3 anos e 1 mês. Cheguei lá no dia 5 de dezembro de 70 e viemos no dia 27 de janeiro de 74. Porquê é que decidiram sair da Austrália e ir para a Suécia? Olha, primeiro porque é maluco. Ele tinha um irmão na Suécia, ainda lá está. Tinha um irmão na Suécia e como a gente fomos para o Canadá, a gente comunicava de vez em quando, e isso ele disse, estás tão longe na Austrália. Não foi assim. Sim, estás tão longe, por que é que não vens para aqui, para o pé de nós? Temos mais perto de Portugal e vai ser, e temos ao menos com a família. Não foi assim. Bom, mais ou menos. Mais ou menos assim. E depois ele, pronto, ficou logo todo entusiasmou-se, o irmão. E quando eu fui para a Austrália... Porque a Austrália é no fim do mundo e o Portugal é no princípio. Isso não importa. Por isso é muito distante. Quando eu fui para a Austrália, eu disse ao meu irmão mais velho, Manuel, também já Canadá, e ao meu irmão Dionísio, que é o que está na Suécia. Eu não sei para onde é que eu vou, e era verdade. Não sei para onde é que eu vou, não tenho profissão, não tenho nada. Mas eu era comigo. Mas disse a ele, se aquilo for bom, e se estiver bem, eu chamo vocês. Ora, fui para lá, e eu no caminho ia falar pouco. Bom, mas, senhora Frazão, então o senhor está na Austrália, o que é que gostava naquele país? Porque há de tudo. Tudo. Era bonito. Depois não se arrependeu de ir embora? Sim. Nunca mais deixei Olha, de se o senhor arrependeu-se. Até hoje. Eu não. Eu adapto-me em todo o lado. Então nós estamos juntos e não me arrependi, mas foi o país que gostei mais. É muito lindo. Mas estava tão longe da família toda. Olha, o que é que gostavam menos? Porque eu sei que a Austrália, eu tenho família na Austrália e parece-me que aranhas são bastante, cobras, mas isso cangurus, é não é? Na cidade, não, há cobras muito perigosas lá. Mas eu também ando na quarta mulher. Eu não tenho a certeza, mas eu creio que a cobra mais perigosa a nível mundial está na Austrália. E é pequena, não tem 1 metro, tem 80 e 50 centímetros. Mas é uma espécie de víbora. Sim, mas nós não A víbora alguma também... vez tive alguma situação delicada que o senhor assustou-se? Não, só tive uma. Então? Passou por brincadeira, mas... na Austrália, na não é Austrália. mesmo? Fomos para a Corte da Madeira. Eu e mais 2 rapazes. Um era um santo rapaz, que era de Braga, não sei de onde. O outro que era de Setúbal. Ainda era outro. Bom, e fomos. E esse rapaz de Braga tinha 18 anos ou 19. E tinha uma pardaleira, uma espingarda daquela armada. E ele voa. E então, a primeira coisa que a gente tivemos quando chegámos à Austrália foi: não se podia fazer mal a um canguru. Respeitados, não é? Mas foi a primeira coisa que a gente comeu, foi carne de canguru. E iscas de canguru com ervilha, era muito bom. Bom, e então o rapaz, fomos, e acho que foi um domingo à tarde. Fomos, mas aquilo, eu nunca vi coisa tão linda. A gente ia a passear, aquilo são terrenos enormes, quando acabou. Não se chega a ver o fim, não é? Mas quando a gente fizesse barulho, eu fazia aquilo de propósito.
levantava-se um bando de papagaios, de coisas, de aves que eu nunca vi tão lindas, até que abriu o sol. Maravilhoso. Ai, que muito, muito bonito. Até que vimos o cangaru. E diz, ai, como é que ele chamava? Esquece o nome dele. Espera aí, mas o cangaru é difícil de matar, porque ele cheira a pólvora. Aí a 100 metros, mais ou menos, mas era tão... A gente abaixámos-se, o cangaru levinho, a espingarda era pequenica, ela mandou um tiro, o cangaru ficou ferido numa mão, ou numa perna. O cangaru não era capaz de andar. E diz o rapaz, espera, agora... Ele é perigoso, um animal perigoso? Se o irritar... Medo-se com ele. O cangaru atinge uma velocidade de 80 km a hora. E quando se metem com ele não tem medo de ninguém. E a senhora agora veja, ele, o cangaru não morreu, mas ficou em pé. Ficou em pé e dizia, ai, como é que ele chama o rapaz? Espera aí, agora não tenho nada. Agarrou a espingarda para o cano, manda uma com a cronha da espingarda ao cangaru. O cangaru estende a pata, partiu a espingarda. A nossa sorte, fomos capazes de subir para o espinheiro. Ele matava a gente toda. Ele ficou tão furioso, dava tanto salto, rorava tanto, mano do céu. E como é que conseguiram sair dali, depois de passado quanto tempo? Ele foi-se embora, o cangaru. A gente depois estivemos lá na Quarta Madeira, não sei quanto tempo, depois viemos embora. E então, depois fui para as balas, estás a dizer? Sim. E fui trabalhar para um forno automático, manual. Eram 2 fornos, 2 buracos no chão, fundos. Era duro naquele tempo, não era? O calor é que era duro. Sim, mas não eram tempos muito fáceis. Já era longe, e já era longe também. O trabalho não era... o longe a mim não me incomodava. Não. Não, senhor, não me incomodava. Mas então, fui para lá e a gente comprava as bombas. As bombas, aquelas bombas que os aviões deitam. A bomba é assim, uma garrafa de litro. 8, tantas que... Eu fiz, não, a gente fazia só coisa, apoio por dentro e também fazia aqueles coisinhos para fazer os... E então, ela levava uma têmpera a ar, outra a água, outra a óleo. Mas o senhor não tinha experiência, o senhor aprendeu lá. Pois, eu nunca tinha visto aquilo. Pronto. E depois então no fim daquilo tudo, dela passar a água e o óleo e a água que era, a gente fazia tinha uma máquina e punha a bomba assim, debaixo da máquina. A máquina tinha uma esfera. A gente puxava a esfera para baixo, fazia um buraco. E depois fazia aquele buraco. Primeiro limava-se. E depois, quando ficava aquele buraco, vinha a bossa e ia ver o microscópio, o valor das bombas. A bomba tinha, para ser boa, aquilo fazia um buraco redondo, era 12,5 assim e 12,5 assim, em cruz. Mas se tivesse só um, também chegava. E eu sou curioso e disse, parei, e fui ver aquilo, como é que eu fazia aqui. Oi, não vi nada. Não vi nada, vi riscos grandes e pequenos e compridos e aqui não vi nada. Passado um tempo. Tens de encurtar isso, senão a história toda não pode. A senhora disse que era mais ou menos aquilo. Mas aí está. E então vem o Bossa, vem aquilo e marcou nas bombas o número que elas tinham, um giz. E para onde é que iam essas bombas? Era para ficar na Austrália? Não, iam para a América. Para a América, o patrão era já. americano. Era americano. Yeah. E então, eles carregou aquilo na bomba e eu disse, espera aí, peguei naquilo, mas eu não podia mexer naquilo. Quer dizer, se o sindicato soubesse que eu tinha feito aquilo, era logo despedido. Eu só podia fazer o meu trabalho, mais nada. Vou ver aquilo e vi os números, espera, aprendi logo aquilo. Não fazia aquilo, mas sempre sem ninguém ver. Depois eu comecei a ganhar, depois eu comecei a aprender inglês. Pois, os senhores na França falavam francês já? E aprendi a francês com aprenderam? Sim, e depois aprenderam inglês na Inglaterra? O inglês nunca foi o meu forte. Depois tive pouco tempo também, então nós trabalhamos com portugueses e quando isso é mais difícil. Se nós vamos para um lado onde não temos a língua... É mais fácil. É mais fácil de aprender. Pois, mas temos
portugueses, vamos logo é falar português e está sempre o chefe que vai nos desenrascar quando é preciso, pronto, aí custa mais. Mas, então o inglês nunca, ainda hoje, é mais francês do que Isso o foi inglês, aqui. eu compreendo. A gente depois esqueceu o inglês todo na Suécia. Mas então, os senhores chegam à Suécia e o que é que o senhor Frazão vai fazer para a Suécia? Olha, a gente dizia cagadeiras. A gente fazíamos sanitas, Ah, bem, mas a gente lá dizia que era cagadeiras. sim, é o nome português. É. E então, também delicado. Mas o trabalho a mim, fosse o que fosse. E quando estava na Suécia, vocês, a vossa filha, já era... Foi para a escola, tinha 5 Foi para a anos. escola. Ela foi para a escola em que altura? Já na Austrália? Sim, teve um ano na Austrália, na escola, então não teve. Até, Na Ah, escola já teve. tinha começado Foi. E foi difícil para ela mudar, Tanto que não é? quando ela chegou aqui, e mais o irmão, só falavam sueco. E o vosso filho nasceu em que país? Na Austrália, em Na Sydney. Austrália. Mas quando chegaram aqui, e depois quando a gente chegámos aqui, trazíamos, olha, ainda tenho ali, há 50 anos, eu trazia um coisa para o frio, como é que chama aquilo, um carapuço, que era aquilo, preto, e elas eram castanhos, mas muito bonito. Sim. Eu ia aqui na São Lourenço, e veio um homem, e ele falou-me em francês, e ele disse-me, onde é que tu compraste esse chapéu? Ah, foi muito longe daqui, foi na Suécia. Dou-te $100 por chapéu. E eu disse, $100, e depois o frio. Ainda o tenho, era muito bonito o chapéu. E eles também. Depois estão aí, é que eles só falavam francês. Sueco? Sueco. Qual é a língua? É uma língua... É sueca. Uma mistura de alemão, alemão. Uma mistura de alemão, não é? Mas também tem muito inglês É do aqui. país, não é? E os suecos, todos falam inglês. Todos. E gostou da Suécia, Sr. Frazão? Gostei da Suécia, mas eu sou maníaca da cabeça. É um estilo de vida muito diferente, não é? São frios, mas é para melhor. São frios, mas é para melhor. Mas é um país muito desenvolvido, um dos mais seguros do mundo. E é, como é que eu digo, simpático e verdadeiro do que eles serem, agora não sei, mas naquele tempo o material que fosse sueco era de boa qualidade. A gente Volvo é sueco. A gente chegámos a fazer peças. Para carros? Não, peças, as sanitas. Ok. A gente fazia aquilo era delicado de fazer. Material sanitário, Yeah. pois. E depois aquilo era seco, ao ar livre, andava assim numas rondelas, depois ia ser pintado com uma tinta branca. Não, quando elas ficavam brancas, eram pintadas com uma tinta cor de laranja. Podes explicar isso tudo, senão nunca mais saímos daqui hoje. E então... É uma história muito grande. E então elas passavam no forno 24 horas para se cozerem. E no fim de cozidas, ia um homem ou dois, dependia da quantidade, ver se elas estavam boas ou não estavam boas. E então era a peça assim, e eu punha assim a peça, punha assim um dedo por cima, e com o martelo dava-lhe um toque. E se ela tocasse sã, estava ok. Mas se eles não dessem, fosse o que fosse, eles tinham um líquido, a moça também, meio encarnado, e eles passavam que aquele líquido, fosse que risco fosse, aquilo dizia tudo. E se ele tivesse um risco pequenino, voltava aí para o forno, a gente ia arrever do forno. Eram rigorosos. Mas se fosse grande, partiu-na logo. E a sua senhora o que é que fazia na Suécia? Continuava a fazer na costura mesma ou não? fábrica que ele trabalhava, na mesma fábrica. Tinha diversas secções. Então eu era na secção dos plásticos e então era várias coisas, parafusos de plástico e canecas para o café, louça. Gostava? Era trabalhar, tínhamos de trabalhar, gostávamos. Depois eu é que disse para ela, olha, tu tens a tua irmã, a Irene, no Canadá, escreves para ela a ver se ela leva a gente. Depois viemos. Quem é a Irene? A minha irmã. A sua irmã. Aquela que dança no rancho, que é baixinha, que o Qual homem... é o rancho?
Esse rancho que era da igreja e agora já não é, e o marido dela anda numa cadeira de rodas, e é aqui na decisão na cadeira de rodas. Ele fez agora. Ah, sim, a senhora Quintães. Exatamente. Muito bem, são família. É a irmã dela. E depois viemos para aqui e aqui temos. Muito bem. Depois o meu marido, por causa dessas coisas todas do trabalho e isso, andava muito nervoso e até já quase desmaiava. Não, aquilo depois correu mal, vá. Das coisas que não corriam à maneira dele. Então, como a minha irmã tinha vindo para o Canadá, e então também cá tinha o tio. Ela tinha cá tias e isso, e ela podia nos mandar chamar e ele disse... Que logo, contrato. Disse à tua irmã, se ela nos puder levar para o Canadá, a gente vai para lá, para eu ficar mais descansado. Olha, e a vossa filha teve na escola também na Suécia, e mais uma vez ela aprendeu sueco. Sim. Correto. Só que depois chegou aqui e depois foi para a escola francesa. A gente queria que ela fosse para a escola inglesa, mas depois foi quando isto mudou. Não falámos com ela em sueco. Olha, Nós não trabalhámos, não sabíamos, nem íamos falar sueco, sabendo português. Mas aprendi bastante. Falar sueco, e ela depois eu aprendi de ouvido. Nunca mais ouviu, também se esqueceu. Assim, como eu sabia muita coisa, já sabia quase falar. Eu aprendi muito fábrica, onde a gente começou, do ouvido. É que pagava para nós termos... Íamos à escola. À noite. Mas isto na Suécia. Na Suécia. E a gente ganhava na escola, tal e qual como tanto trabalhava. E eram bem pagos na Suécia? 8 coroas à hora. A gente recebia, no fim da casa paga, tudo pago, recebíamos 800 coroas por mês. Onde é que mais gostou de estar? Foi na Ao fim Austrália. desses 3 países? Foi na Austrália. Na Austrália? Olha. Até ele depois veio para aqui. Ainda lá fui 2 vezes. Foi lá 2 vezes, com ideias ainda de ir para lá outra vez. Mas eu aqui tinha a minha irmã. Já tinha passado por tantos países, os meus filhos para entrarem para a escola. É um país completamente diferente do Canadá, não tem nada a ver. Não pode. São 2 potências muito fortes no mundo. O Canadá também não é mau. Mas completamente oposto. Mas agora o frio... É a temperatura primeiro, não é? Olha, e a uma dada altura a senhora, eu sei que a vossa filha vem aqui para a escola. Ali, escola? Nesta escola aqui em frente? Não, esta é inglesa. Ela foi para a escola francesa então? Francesa, aquela lá em cima, ela já fechou. Como é que ela chamava? Santo Antônio de Jesus? Não, isso foi o filho. Ela foi para aquela ali. Lá para cima, lá para a seguir a... Foi lá para cima, foi para baixo. Daquela que era dos imigrantes que chegavam. Isso foi o Jorge. Na Avenida de Pã? Na Avenida de Pã? Não, a filha foi quando a gente vai aqui na... como é que chama? São José? A outra rua a seguir é São José, como é que chama? Laurier? A Laurier. Acima da Laurier há uma escola, que ainda lá está. Nessa escola é que a filha teve. E o filho teve, tu estás a dizer, tanto que até depois a professora um dia disse a eles, vocês agora tragam todos a bandeira do país de vocês. Na escola? Na escola. Bem. E então, depois o filho disse, pai, olha, a professora disse para eu levar a bandeira do meu país. E eu tinha a bandeira da Austrália, e dele. E ele levou. A mulher, quando viu a bandeira, ele depois é que disse à gente, a mulher, mas esta bandeira, tu és português. É australiano, pois. Esta claro, bandeira é da Austrália. Depois é que ele disse, eu sou australiano. Agora é canadiano, porque se fosse canadiano, mas... Ele tem também a cidadania portuguesa? Não. Não, ainda nunca quis. Não, mas não é preciso fazer. Não precisa, basta 2. É português igual que mais gente? Mas a senhora chega cá, recorda o dia em que chegou? Em que dia foi? Se eu não me engano, é quinta-feira. Uma quinta-feira. Se eu não me engano era quinta-feira. Qual era do mês? Janeiro, 27 de janeiro. 27 de janeiro. Era frio ainda. Oh, gaita. Como é que era? Muita neve? Não, estava neve? Nesse tempo estava pouca neve. Nós não tivemos problema com isso, não, mas viemos da Suécia. A Suécia até fica como aqui. É frio. É como aqui, a neve então, aqui. Aí não tivemos. E até era, porque tem muitos lagos.
Da Austrália para a Suécia. Aí é que foi um problema. Aí é que foi. Como é que foi? Porque era muito calor na Austrália. Na Suécia era frio o inverno. Chegamos lá em dezembro. Isso foi complicado quando a gente lá Então, chegou. porquê que foi complicado? Não tinham nada, foi? A gente levámos um mês da Suécia, da Austrália para a Suécia. Foram de que maneira? Foi uma viagem muito bonita. Foi Hã? de barco, De de barco? avião e de comboio. Cansativo. 18 dias de barco, Quanto tempo tinha o vosso filho? tinha Tinha um ano e meio, mais ou menos. Começou a andar no barco. Foi duro. 18 dias de barco, Para a senhora foi muito duro. 5 horas e meia de avião Éramos jovens. Com um bebê ao e 2 colo. dias e 2 noites de comboio. E tivemos duas... O que é que os senhores comiam? Tinham todo o E serviço? ainda o pior era isso, que nós, Ai, na altura que nós deixámos a Austrália, o dinheiro era libras e depois Não era- ficou em dólares. Não, Sim, era libras. dólares, só que a dólar não podia sair da Austrália. Agora já pode. Pois, Era dólares, mas depois tínhamos que cambiar em libras. Portanto, só saía duas, em libras. 2 dólares era uma libra. O Compreende? câmbio era muito mais baixo. A libra naquele tempo era 400 escudos, uma libra. Uma dólar era 250, né? A 200 só. Mas a gente ali, pois quando a gente lá chegou, assim é que foi, da Austrália, a primeira coisa que a gente fez foi visitar a casa do Capitão Cook. Ele fez uma casa no chão, debaixo da coisa, na terra, assim uma montanha grande. Lembras-te? A gente vai ir Mas foi onde? na Austrália, quando ela chegava. Lembras da gente ver a casa do Capitão Cook, aqueles quartinhos pequeninos, e depois aqueles buracos grandes, Tanta coisa. lá para o mar. Mas é interessante o que ele está a dizer. Muito interessante. E é porque o primeiro O senhor tem uma memória fantástica. foi o Fernando Magalhães. Assim, o que descobriu? Foi à Austrália, mas o primeiro que chegou à Austrália foi francês. E depois o Fernando Magalhães foi a Brisbane. Era muito calor e ele não viu ninguém. E como não viu ninguém, escreveu, que ainda está, esculpiu numa pedra, aqui terra da Austrália. E quando ele volta para trás, encontrou o Capitão Cook, o inglês. Bem, E eles falaram e o Capitão Cook perguntou-lhe onde é que ele ia. O português perguntou-lhe, e ele disse, olha, vou para a Austrália. E o português disse, da Austrália venho eu, mas não vi ninguém. E depois o Cook disse, então eu vou mais para baixo. Fui então para Sydney. Mas já lá estava um francês. E eles depois brigaram com o francês, ele matou o francês. Portanto, a sepultura do francês está ali, lembras? Não te lembras? É assim, que era um cabeça grande, e está assim a sepultura dele daqui, depois está a estrada onde a gente passava, e do lado esquerdo está o Capitão Cook, estão os dois. E depois tem aquele, a gente pagava 10 cêntimos, acho que era 10 cêntimos para ir dentro, aquilo é bonito aquilo. E depois ali, o mar ali é bravo, e tem uma pedra muito grande, uma coisa grande, enorme. Mas há muitos tubarões, e um rapaz foi para cima da pedra. Não, andou a tomar chegou banho. a comer tubarão? Chegou a comer tubarão? Não. Não, mas uma vez ainda tive problemas com Nos tubarão. países nórdicos come-se com tubarão. E então, o rapaz deita-se em cima da pedra, adormeceu, quando acordou, andava um tubarão à volta da pedra. Eles chamaram na polícia, os guardas do mar, o homem foi lá com a espingarda, e ele disse, ei, deixa estar sossegadinho, porque a arma que eu tenho aqui não é capaz de matar o tubarão. E se eu lhe dou um tiro e eu vou ferir, ele com o rabo... Pode se atacar. Não, atirava de lá abaixo e comia logo. Ele esteve lá quase todo dia. Depois, quando o bicho se lembrou, foi embora. Acabou. Olha, e ao chegar ao Canadá, então o senhor vai fazer o quê? Começou a trabalhar em quê? Olha, comecei a fazer não sei o quê, mas era aquilo. Fazer umas cantarias, uma fábrica, umas cantarias de uma porta assim, daquelas portas que se batem, os caminhões, né, vão de recuo. Sim. E depois batem naquelas coisas macias, fazia isso, como é que chama? Ali para Verdão, que era aquilo.
Depois tinha aqui o marido da minha prima e disse, bem, quando chegar a fevereiro, depois fui ganhar $1 à hora. Quando chegar a fevereiro, tu vais para a erva com a gente. E depois ele arranjou para a erva, fui ganhar $5 à hora. Para onde? Para os jardins. Trabalhando no jardim. E depois eu trabalhava 40 horas, fazia $40, recebia 28. Quando eu fui para a erva, a gente fazia 10 horas por dia, 6 dias por semana. Quando cheguei a casa, eu lembro como a gente está aqui agora. Era jornaleiro, era duro, era duro esse trabalho. Pois, mas eu ganhava $40 em 40 horas. Mas foi duro, não foi, senhora? Foi, mas depois no fim cheguei a casa... Era para a coluna e era para os joelhos. Não, a coluna depende como é que a gente trabalha. Nunca tive problemas nem nada. Nunca teve problemas físicos? Nunca. Mesmo nos joelhos? Os joelhos tenho aqui uma dor nos joelhos, mas se você quiser também vou dizer, também é complicado e custa a acreditar. E então eu vou ali para... Quando eu cheguei a casa na segunda-feira, eu digo para ela, estou um bocado cansado, mas olha, hoje fiz 10 horas... Aí a senhora começou a fazer primeiro que ele. E eu digo para ela, hoje a semana passada fiz 40 horas, recebi 28, e hoje fiz 10 horas, já ganhei $50. Valeu a pena, não é? E os senhores moram na Santo Urbano, compraram logo aqui esta casa? Não, primeiro comprei uma lá para cima, não sei para onde, que depois vendia quando fui para a Austrália. Estamos aqui ao pé do Sá, não é? E do bairro português, mesmo no bairro. San Diniz e... Não. Casa Grande. Ok. Casa Grande, mas não. A primeira casa que a gente comprou foi lá em cima, a quase ao pé do marché principal, lá, como é que chama lá? Marché Central. Como é que foi? João, não estás a ver bem. Marché Central. Não está ali quando a gente apanhou ali o metro ali na Rosemont, não está ali aquela coisa grande dos autocarros. E foi para aí? Foi para cima, um bocado ainda. A rua... Mas isso não é importante agora. Não importa, pronto. Isso não é importante. Depois comprei uma outra aqui, na São Dominico E o senhor nunca pediu dinheiro para comprar a casa? Não, comprei a casa a pronto pagamento. Ficamos aqui com $5.000. 10? Não, era 5, acho eu. Estás completamente... Na altura, 10, na puta que eu te vou dizer. Chegámos aqui, no dia seguinte fomos ao Banco do Canadá, o que é aquilo, lá embaixo na Roy e São Lourenço, cambiámos $10.000. O seu marido tem uma cabeça... Depois fomos morar ali para aquele apartamento ali. E quando é que compraram esta? Quando é que compraram esta casa? Comprámos esta, porque depois eu comprei aquela ali na São Dominique e tinha lá um francês, o francês também era uma reta da cabeça. E então, eu pensei em mudar a casa toda. Tinha 6 apartamentos, ou 7, ou quando é que era? Eram 8 e querias mudar para 6. Pronto, e então fui à Câmara, ainda gastei bastante dinheiro, deram uma licença, e depois a licença para aquilo, e quando era a licença eu tive que dar um papel a cada um deles, feito para a Câmara, os inquilinos, até fazer a casa. Mas quando eu tivesse feito a casa, eles eram os primeiros a ir para lá se quisessem. Mas esse francês, mas depois eu nunca soube. No fim o Brito é comigo. O francês tinha lá um fogão que era meu. O fogão variou, ele chamou um preto, e o preto foi lá arranjar o fogão, um fogão a gás, e $60. Não havia muita eletricidade ainda. $60, e eu disse para o francês. Então, mas espera lá, nessa altura a vossa filha já tinha que idade? 17. 17. E frequentou aqui a escola? Sim. E depois tirou o curso. E quando é que ela conhece o marido? Aos 18 em que anos. altura? Mas espera aí que eu chego lá já rápido também. Chega. E eu digo ao francês, olha, $60, então descontas no mês. Porque o seu genro é um grande técnico, lembrei-me disso. Mas foi antes. E então o francês diz-me, não, é pago. Isso é comigo, é pago. Ora, quando ele foi embora, o francês, pediu-me $60. Isso então tu disseste que eu os pagava
Então não é, e depois não lhes dei, e o Brito estava a pé, e depois comprou. Então não é que o rei do velho mandou pôr fogo à casa? Depois tinha casa. No dia, o ano não me lembro, 9 de fevereiro, estava 35 negativos, e andava com o táxi, e passei ali, fevereiro. O senhor passou com o táxi? E aí? O senhor foi taxista? 23 anos. Então isso não me disse que era taxista? Uau! Ainda, Mudou de profissão assim outra vez? Tive diversas. Ah, e depois, quando eu passei à coisa lá a São Denis, e havia o fogo e os bombeiros. Cheguei ali, acima, ali à loja do Caravana, vi um café e disse para ele, o Denis, epá, está ali um fogo tão grande, tu não queres saber. Depois eu apanhei o táxi, fui lá para, ali para baixo, para a coisa, para onde está aquela torre dos aviões. E então chego ali e apanhei 3 senhoras para ir para o hospital, onde a gente foi onde? Notre Dame. Bom. Quando eu ia, já perto, lembrou-me e liguei o rádio. Quando eu abri o rádio, depois foi a primeira palavra. A casa da São Denis, da Santo Dominique, número não sei quanto, ora pá, era a minha. E puta, e pum! Aqui. E diz o senhor, ei, o que é que foi? O que é que tu tens? Eu disse, desculpe, mas a casa que está a arder é a minha. E diz a senhora. E diz a senhora, está descansado, porque às vezes também se engana, depois fui levá-los, mas era mesmo a minha, depois aquilo ardeu tudo, caiu tudo, né? Depois então, fui para cá Ficaram sem nada. Nada. Perderam a casa já estava tudo. toda Perderam demolida por dentro, só o meu tudo. apartamento Tudo. é que não estava, porque era para Então começar não as foram obras. muito, a nível de bens essenciais, não foram afetados. Foi tudo. Ardeu tudo. Tudo. Só não ardeu a máquina de lavar a roupa. Ficaram sem mas nada. Estragou-se, ficou tudo E queimado. como é que os senhores recomeçaram? Depois estive em casa da minha cunhada Roupas e 2 isso. semanas. Na casa da sua irmã ajudou. E depois alugámos uma casa lá em cima. Depois eu disse ali no Café Portugal, a casa que ardeu, mas aí tive um grande amigo e diz-me ele, e diz-me esse grande amigo, que eu não o conhecia, você teve azar, e agora a casa aqui não custa nada, só se quiser para não ficar, ainda lhe dou $20 mil para casa, mesmo queimada. E eu fui à Câmara, veio o seguro, assim é que foi, veio o seguro, a casa no valor, o seguro estava no valor de $70 mil, a casa era 50 mil, mas depois o seguro, aquilo foi, como é que se diz, perca total, e o seguro só paga 70%. Ainda recebi 70 mil, não foi? E no fim, vou à Câmara, e a Câmara, perguntei, e disse a Câmara, o teu terreno, veio as taxas da casa, paguei mais taxas do terreno que da casa, e fui à Câmara. Ele sabe, o terreno vale mais que a casa, o teu terreno vale $120 mil. E fiquei a pensar, o ladrão, então eu disse, e depois eu vendi a casa à Câmara. Olha, e onde é que estavam os vossos filhos quando pegou fogo? O meu filho estava lá dentro. O meu filho não morreu, Ai, meu o meu Deus. filho não morreu lá queimado, porque o Alguém homem o salvou de repente? foi aquele que mandou pôr o fogo, como a senhora viu. E Tinha quantos anos o vosso filho? já tinha uns 7 ou 8. Não, tinha muito mais, 20. Qual 20? Então eu já era, então a Maria João já era casada. Olha! Ai, Nossa Senhora. Então cada casa... Até ele andava na escola. Este homem, olha, É a muita Maria coisa. João já estava casada quando ardeu a casa da São Domingos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aí. Bom, o moço é. Pois, mas então o vosso filho estava lá dentro. Estava. E depois Isso é o muito homem. família. Bater à porta, O homem sabia que ele estava lá E dentro. a filha? A filha já. estava casada. Já estava casada já. E então, depois o homem disse a ele, vai lá bater à janela, porque está lá o Jorge, e então, e o Brito não morreu lá queimado, porque tocou o telefone, e quando acabou o telefone, ele vai para sair, já não foi capaz, teve que saltar para a janela. Olha, mas eu queria recuar um bocadinho. Diga.
chegou o momento onde se... Quando é que os senhores souberam que a vossa filha fica doente? A vossa foi filha... quando nasceu quando descobriram que ela tinha um nasceu a problema de segunda- saúde. Quando nasceu a segunda. A Catarina, quando ela andava grávida da Catarina, é que ela... Suzete, por amor das nossas meninas, quando ela andava grávida da Cindy, eles disseram, não tenhas problema, o mal que tu tens Sim, mas é ela da gravidez. descobriram-lhe a doença Foi. antes. Quando nasceu a pequenina, Sim, mas antes ela sabia que tinha esse problema de não saúde. não sabia nada, Nunca sabia. ela ficou bem. Problema nenhum de saúde. Depois, quando ela engravidou logo, então aí é que foi o problema. Do primeiro filho ou do segundo? Do terceiro. Depois do terceiro aí é que foi Da descoberto. terceira filha. Filha. Pois. E então aí é que foi o problema. E depois eu fui a Portugal, para a praia da, Sabe que era uma gripe. para a praia da Consolação, Estava a ficar paralisada, que não... para a praia da Há quantos Consolação. anos isto já? Ah, Então, ela fez 40 de casado, não foi? faz. Ela fez agora. Faz este ano, faz este ano. É agora este Este ano. Yeah. Mês de junho, 30 de junho, Pronto. que ela se Teve casou. 5 anos. Olha, e a vossa filha, Teve 5 para anos sem sermos filho. um bocadinho mais rápidos, a vossa filha frequentou a igreja portuguesa? Raro. Sim, chegou lá a andar na Na catequese. catequese? Yeah, isso ela fez. E foi à escola portuguesa? Não. Começou, mas depois não, e Yeah. o meu filho também, mas depois misturavam muito e a professora avisou-nos que não era bom, Não. que eles misturavam o francês com o português. Isso foi carneiro. Isso foi um motivo para retirarem? Não, isso foi carneiro. O meu filho Mas porquê? era um rapaz, o professor do meu filho, inglês e português, era um nortenho. Também muito sportinguista, estava sempre no Sport da gente. E um dia o meu filho chegou a casa e disse, ó pai, se tu quiseres, eu vou sempre à escola portuguesa. Mas não vale a pena lá ir. O professor chega lá e diz, bom dia meus meninos. E boa tarde quando a gente vai embora. Adeus. E nunca dá uma fala para ninguém, a gente não aprende nada. Isso é assim. E então se é assim, não vais mais à escola. E assim Na é- Santa Cruz? Não, aqui na Santa Fonte de Jesus. Pois, mas isso não era a escola portuguesa. Estamos a falar aqui da Não escola havia ainda a escola portuguesa. Ainda não havia? Não, mas o professor era português. E assim foi. Por isso é que ele deixou. Olha, e entretanto, ela, a sua filha, para percebermos também um bocadinho o momento que eu cruzei com o Sr. Pacheco e ele me diz que os senhores viajaram por várias partes do mundo, é a curiosidade de nós também estamos cá. O Sr. Pacheco também é uma pessoa muito conhecida na nossa comunidade, Sim. não é? Mas é um habilidoso. aí também está uma coisa, quer dizer, quando eles começaram, também era engraçado, ele trabalhava aqui na padaria aqui. Como é que chamar esta padaria aqui na São Lourenço e coisa? A Medeiros. Era Medeiros, sim, E com a a minha São filha, José. e a minha filha gostava sempre de ir ao pão. A mãe, quem vai a pão sou eu. Ele estava ali, que era para conhecer. E eu fazia parte, eu fiz parte da direção da Associação 12 anos. Da Associação Portuguesa? Yeah. E como é que era isso? Era bom? Dava-me trabalho. Estava a muito trabalhar. trabalho. Eu gostava, mas trabalhava-se muito. Bom, e então, Como é que foi o encontro lá da sua filha com o E Sr. então um Pacheco? dia estou no bar, a minha filha tinha 17 anos, tinha 18. Eu estou no bar, é mal o conheci. No bar da Associação? Foi, lá em cima, na Da casa. Associação Portuguesa? Foi, mas na parte de cima? Na parte de cima do meio. Estava no bar, e ele disse, Sr. Frazão, não sei o que, não sei o que mais, Maria João, e para nós, eu sei, espera aí, agora não te posso atender, mas quando isto acabar, tens de ter comigo, diz-me o que tu quiseres, agora, e era verdade, eu estava no trabalho, bom, e ele, aquilo, acabou-se, foram ter comigo. Mas foi muito, ela é uma maravilha, pronto, acabou. A minha filha não podia casar melhor. Ele estava lá e disse, olha, também fui solteiro e também me casei. Mas agora digo-te uma coisa, e foi verdade. Eu perguntei à minha filha que só deixará namorar quando fizesse 18 anos.
E quando ela fizer 18 anos, então tu podes namorar com ela. Agora, antes de 18 anos, não. Pois levou aquilo direitinho. No dia que ela fez 18 anos, chegou perto de mim e ela esqueceu. Ah, Sr. Professor, você disse, ok, pronto, então pode namorar. E ficar a namorar. Mas ele levou aquilo direitinho. Levou a sério. Ó, Sra. Dona Suzete, em que momento é que a sua filha diz que quer casar com o senhor açoriano, com o senhor Pacheco? Ah, isso foi com ela. Esse Qual foi o momento? Um momento como outro A senhora qualquer, estava à espera? A eu- senhora estava à espera? Não, eu sabia que ela conversava com um rapaz, mas nem sabia se ele era açoriano. Primeiro ele fez o que ela disse. Ela disse, tens que falar com o meu pai. E ele foi delicado. E então, quando eles vinham um dia ou outro, estavam ali à porta a conversar, eu disse assim, mas o que é isso? Isso é namoro? Ou é o quê? Sim. Então ela disse que sim, que gostava daquele rapaz e aquilo, e então... Foi sempre muito educado. Sempre. Pois, então é que ele E depois de... E ele veio pedir em casamento? Yeah. Sim, porque o meu marido era restrito nisso, não... E depois eu disse-lhe a ele, quem paga o casamento sou eu. Porque ele sempre trabalhou, foi para o pai. Mas quando ele casou, o pai não lhe deu nada. E então, havia aqui um do norte, um senhor... Tem um emprego que tem... Foi por causa da gente. Eu é que lhe arranjei aquele emprego. Porque havia um rapaz que trabalhava naquele emprego, como é que chamava o patrão dele? Nunca me lembro o nome do homem. Bom, um rapaz que também era, esse aqui, eu nem gosto de me lembrar nisso. Também a trabalhar, também fazia parte, era escritor, escrivão, como é que era aquilo, da associação. E então ele, no mês de janeiro, foi a Portugal, ao funeral de um tio, e o tio morreu com um câncer na perna, e na família dele morreu com câncer na perna. Quando foi em fevereiro, eu nem gosto de falar nisto, eu também estou passado da cabeça lá, faz a reunião para a nova direção. Da associação? Da associação. Não houve, ninguém quis, e então o presidente da associação era aquele que era eletricista, que era Jeová, esqueci o nome dele, acho que ele já morreu também. E então ele disse, como a gente não se pode fazer a nova direção, vamos ficar mais um mês, todo. E esse, como é que ele chamava? Carlos, como é que ele chamava? Ele estava ao pé de mim, esse rapaz. E ele disse, eu, por motivos de saúde, não posso ficar. E eu, como sou inteligente, disse, ok, tu estás tão doente como eu, não fico porque tu não queres. Minha cara senhora, foi em fevereiro, em março já estava morto. O rapaz tinha um câncer aqui, só que ele nunca disse. Eu também não sabia, tinha assim um caroço. Não me lembro o nome dele. Ai, Carlos, eu sei. Mas chocou muito o senhor, não foi? Então, pois o rapaz tinha o câncer, mas ninguém sabia. E eu disse aquela estupidez, olha. Olha, a vida tem muitas surpresas e... Depois, quando ele estava, o funeral foi lá para baixo, lá para Santa Cruz, para onde, e depois o padre fez a missa. Quem era o padre nessa altura? Era francês ou inglês, não sei de onde. Não era português? Não, o homem chorava tanto. O mundo chorava tanto. Olha, e recordações da APC? Era um bom convívio a APC? Tinha muitos portugueses? Tinha muitos portugueses. A gente trabalhava tanto. Você era sócio? Sim. Pois os senhores? Se não fosse sócio, não podia ser. Qual era o número? Vocês são... Isso agora. Não era se 800 e não sei quanto. Deixaram de frequentar? E é que depois veio o Sport. Pois, na São Lourenço. Depois veio o Sport. Lá para... Não, mas depois no fim fizeram uma reunião também para ver o Sport, e depois porque era assim, porque era assado, e depois eu disse, agora vamos. E eu também estava nessa... O senhor lembra-se quando veio o Sousa Sintra a Montreal? Lembra-se, ele lembra. O almoço foi cabrito, o Sport estava aqui na... E fechou. Lá fechou a casa. Fechou a casa por causa... O senhor ficou triste por terem fechado aquela casa? Ela fechou por causa dos sportinguistas, se não fosse ela não fechava. E então o Sintra estava a comer ao pé de mim, o cabrito, e diz, nunca comi cabrito muito como este, não, mais um bocadinho, o homem arrebenta de comer cabrito.
Eu gostava das associações, gostava de conviver, Gostava do ambiente. de ajudar. E ajudava a senhora? Sim, O que é que para lá para fazia? a cozinha e ajudar. Cozinhava? Era as mulheres dos gerentes é que... Era muita gente que frequentava a APC ou não? Sim. Ai, tinha que ser muito. Você não se esqueça que uma vez fez 500 pessoas lá, porque havia aquele das codornizes, que era de Almirim, como é que ele chamava? O Sebastião. Mas acho que nunca chegou. Oh, é. Aquilo, mesmo nos dois lados. Foi nos três, lá em meio, o de cima, o meio e embaixo. Depois havia ainda Olha, e a nível de comércio, os senhores iam-se aviar aonde? No Iam Pombalense. fazer as vossas compras aonde? No Pombalense. Pombalense, que era uma casa muito conhecida antigamente, Eram não duas. era? Era uma na Roy e era outra aqui, aonde está agora o Remados. Lembra? depois, era aí que era Antigamente. Yeah. Até aconteceu uma coisa engraçada. a primeira loja que eu fui, mas era lá na rua embaixo. Yeah. Olha, e o pão? Compravam onde? Era no Medeiros. Era na loja também. Não compravam aqui o pão? O senhor disse há bocadinho que a vossa filha ia buscar o pão ao Medeiros. Ah, isso era quando a gente estava na coisa, na São Dominique. Depois íamos para aqui. Mas depois no fim. Já existia o Universal? Não. Ainda não existia? Mas depois veio pouco tempo depois. E depois. Não. Veio muito tempo. E depois um dia, a gente isso é que me faz confusão. Com 10 dólares, enchia-se um carro de compras até acima. Hoje é preciso 300. Dia... E então, ela vai pagar as compras e deixa aqui 5 dólares. Lembras-te? Deixou aqui 5 dólares. O filho estava ao pé dela, apanhou os 5 dólares e meteu-os no bolso da camisa. Ela dá o dinheiro à mulher e a senhora disse, falta 5 dólares. E esta disse, não, tá. E depois a senhora disse, vale mais perder 5 dólares, perder a cliente. Mas você não me deu os 5 dólares. Ela foi para casa. Quando tirou a roupa, a camisa ou a cachopa, como é que é aquilo, viu os 5 dólares no bolso da camisa. Sem querer. Não te lembras? E depois esta disse, Eu sei que houve então Jorge, o que é que foi? As 5 dólares? Olha, então não sabes, deixaste-as cair e pus-as aqui. E depois ela foi dá-las à senhora e a senhora depois deu-as ao pequenito. Mas depois a gente às vezes diz coisas. Olha, e vocês, para além da vossa irmã, tinham amigos que frequentavam, eram hábito encontrá-los? Alguém que tem saudades? Não tinha amigo Há nenhum. uma pessoa que eu conheço da vossa terra que temos de falar hoje, a sua Dona Luísa e o Sr. Joaquim dos Sonhos, que eles tinham uma farm. Isso é da Alcanena, esse tinha os porcos. Os porcos. Yeah. O Sr. Joaquim já faleceu. Yeah. E ela ainda não. Mas eu aqui tinha uma prima, nem sabia que ela estava aqui. Estava aqui uma prima minha, mas eu não sabia que ela cá estava. Um dia fui ali à loja que era do Manuel Vieira e havia ali uma mulher e disse, mas cara, essa mulher é a Sofia. Mas ela estava na França, veio para aqui, mas eu não soube. E depois eu disse, a senhora não é portuguesa? Sou. Então eu disse, tu não és da Maria Sofia? Sou. E o senhor quem é? Ah, não me conheces? Não te lembras daquele que te salvou de tu morrer afogada no rio? Ai, como ela ficou. Vi, depois, e até ela... Ó senhora Frazão e Sra. Dona Suzete, vocês têm o vosso dia-a-dia aqui nesta rua Santo Urbão, onde há muitos portugueses, deve ser um sítio... era tudo. Antigamente era a rua mais frequentada, não é mais vivida por portugueses. Mas estava aqui português também. Morreram As casas era quase tudo português. Esta aqui era um casal de portugueses que era uma maravilha. Mais abaixo havia um que era da minha idade, era mais bêbado que o vinho. Era barbeiro. Também deu-lhe uma coisa, foi-se embora. Olha, e alguém que o senhor viu aí para Portugal e ficou triste porque não conseguiu ficar no Canadá? Vocês tiveram dificuldades em se legalizar no Canadá? A gente veio legal. Nunca? A gente veio logo legal, vieram a minha logo irmã legal. fez carta. Viemos logo legal. Fez a carta. Fomos lá. Naquele tempo era fácil. Olha, e como é que é o vosso dia-a-dia aqui? Olha, é comer, beber e dormir e passear. Mas o senhor tem um ritmo de vida que me fez olhar com muita atenção. O que é que o senhor faz todos os dias? Agora? Sim. Olha, levanto-me às 7. Sim. Vou fazer 3 horas, 3 e meia,
à montanha, da segunda à quinta. Todos os dias caminhar? Todos os E dias. quando é que o senhor iniciou isso? Há quanto tempo é que começou a fazer Há 20 anos. Esse cross diário? Sim, senhora. Está na reforma. Eu reformei-me aos 65, tenho 85, E se não fizer isso, não fico bem. então é necessário fazer. Todos os dias, já lá fui de manhã. Todos E os nunca dias. levou a sua Suzana? Ela antes ia, mas ela agora já não Não vai. posso ir com ele. Uma vez, Eu tenho a vida toda em carregamento. Sou eu é que dirijo Ou que se ocupa. todo. depois que andei Ora, meia se meia eu hora, mais fosse ou menos. com ele anda por lá 3 horas, quando é que ele vinha fazer o almoço, fazer a cama? O senhor leva um lanche? Não, Não leva nada? Eu só tem como, que comer a casa. E leva uma garrafa de água? Levo. Eu levo. eu só eu de manhã, é sempre a mesma coisa. 2 nozes, uma madalena, 6 ou 8 bagos de uvas, depende do tamanho, e o cornflakes com leite. Todos os dias. Sempre a mesma coisa. Nunca mais tenho fome até 1 hora. Olha, e o seu ritmo é esse. E se eu lhe perguntar que idade tem? 85 O senhor tem 85 anos? e 8 meses. E Certo. mantém esse ritmo de vida que é uma coisa... Ainda ontem fomos daqui os dois, ao hospital Notre Dame lá abaixo, depois ele veio no outro carro, depois apanhei a Papineau, a Montreal, comi, à tarde, fui dar o meu passeio à montanha. Ó, Sra. Dona Suzete, estamos a terminar, é uma conversa interessante, mas eu gostava de muito. saber, é muito... As mais importantes ainda ficaram para trás. Oi, nunca mais. É, Isso é uma história muito... Tem uma história mas diga-me, muito bonita mesmo. quais são as recomendações que se pode fazer hoje aos jovens? Porque a vossa vida foi bonita, na realidade foi. Foi em parte Sim, porque eu fui sempre uma uma pessoa que me adaptei. Adaptava-me muito facilmente. Só sempre dá licença Dava-me rapidamente bem e com toda a digo. gente, E nunca digo. gostei de guerras. A minha criação é muito diferente de agora. Mas para mim é melhor que há agora. Quando eu nasci não havia bicicletas, não havia caminhonetes, não havia rádios, não havia nada. Não tínhamos nada. Agora tem mais. Agora, não havia um gordo, nem pequeno nem grande. A gente corria à noite, a gente brincava, fazia mil e uma coisa. Agora é naquelas internet, naquelas Nos coisas. telefones. Aqueles telefones, é só barrigudos. Se a gente perguntar quantos são. E o senhor fica triste com isso, Fico. não é? Gosta de escrever? Eu gosto de escrever, mas as mãos não prestam e eu agora tenho problemas para arranjar a coisa. Nunca foi porque só tirou o exame da 4ª, já era... Olha, e a senhora gosta de fazer Ela escreve o bem. quê em casa? Gosta Tudo. da lida? Ui, mãe do céu. Gosta de trabalhar em costura ou já não faz? Cheguei a fazer costura. E para fazer renda. E para fazer Renda? mais. Oh, Trabalhei muito, nem sei como é que... a idade que ela tem. Podia fazer tanta coisa. Ao sábado, Hoje não sou capaz de fazer o que eu fazia. Tenho 80 anos. E aquilo agora aos 80 anos pesaram bastante. É. Eu digo, como é que eu, com os filhos, eu é que fazia sempre tudo. Ele trabalhava no trabalho dele, mas eu em casa e tudo, eu é que era a dirigente de tudo, pronto. Sim. Compras, não, tudo. mas aí Era também porque eu tenho, eu acho que tenho uma coisa, uma virtude boa. Então, qual é a sua virtude? Sei, E gostava de ser professor? sei que não sei. E que nada sabe? E tenho muita inveja e ciúme daqueles que sabem ler. Quando eu vejo um a ler bem, a vontade é apertar as golas e... Tenho muita pena de não saber ler. Bem. Mas não precisou disso, que o senhor é um sábio. É o senhor que cuida do seu jardim ou é a esposa? Isso é mais com ela. Então o jardim... Então, Isso para a agricultura... nunca foi para isso. Para- Cansou-se da agricultura. Para a agricultura ninguém me agrava. Ó, Não havia senhor- nada que não fizesse. Sr. Frazão, o senhor vai escrever um livro, Eu agora já não sou capaz de fazer o meu nome, quanto agora escrever. mas gostava que um dos seus netos fizesse o livro da sua Uma vida. vez tive uma senhora, Era fascinante saber um bocadinho Tive uma- daquilo que o senhor viveu. tive uma senhora que vinha aqui muito tempo, muitas vezes aqui
aqui é esta casa aqui da comida. E ela disse-me, a gente vai falar, e ela disse-me, eu tenho que fazer um livro contigo. E ela disse, deixas fazer, faz quando o senhor quiser. Morreu logo. Pronto, já não fez o livro. Olha, eu quero agradecer muito. Teria tanta coisa a contar. Eu também tinha muito. Bastante. Agora fiquei com pena de não poder mais ainda, não é? Não, de revelar mais. Podia estar mais controlada com o que eu ia dizer mais a seguir, porque saltámos umas muita e as mais coisa. Nunca mais acabamos. Nunca mais Pelo menos em Sydney. Olha, meus amigos. O que a gente fazia na praia. Mas as mais bonitas ainda, quando a minha filha era pequena, quando eu fui para a França, que a minha filha ficou com a minha avó, depois o que me gostava. Mas isso era muito longo, e depois não era? perguntavam, diziam à minha filha sempre, a tua mãe deixou-te com a tua avó e foi com o teu pai, a tua mãe não gosta de ti, gosta mais do teu pai. Depois a minha avó dizia-me essas coisas, eu ficava Isso corta triste. o coração, não é? Pois, porque eu fui para não Olha, e vocês dizem obrigado ao Canadá? Sim. Sim. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Nós portugueses somos de abraço. É o nosso cartão de visita. Antes de trocar nomes, já estamos a trocar abraços. Quando alguém nos dá a mão, nós queremos logo o corpo todo. Abraçamos quem vem, abraçamos quem vai, abraçamos quem vai e volta. Como companhia de bandeira, abraçamos todas as bandeiras e abraçamos todas as línguas. Calma, não nesse sentido. Oui, parlare un poquito de tu. Abraçamos um futuro melhor, um passo de cada vez. De norte a sul e com tantas costas para abraçar, os nossos abraços são calorosos, às vezes demasiado. E é com esse espírito que abraçamos este mundo e o outro. Abraçamos la viande rose, o dolce fare niente, o salam aleikum e o show de bola. Abraçamos o jantar com pauzinhos
o chá das 5 e o almoço com as mãos. Venham de lá esses ossos. O abraço está para nós como desenhar mesas bonitas está para os suecos, que são ainda mais bonitas quando lá aterram petiscos portugueses. Aqui ou acolá abraçamos o desconhecido, aqueles que acabamos de conhecer e aquele português que encontramos sempre pelo caminho. Português? Seja o abraço 1 a 1, ou o abraço de grupo, o abraço tímido ou o abraço atrevido. Somos portugueses, somos de abraço, sempre prontos a abraçar a próxima viagem. TAP, abraço ao mundo. É sinal que já está perto do fim do cortejo. Vou-vos dizer a capricho, nesta cantiga e agora a gente vai matar o bicho, que já está bem na hora. Canta que a gente, canta que a gente, faz para a gente, canta que a gente, para a gente. Quando este largo vejo, para mim é especial, e é sinal que o cortejo está-se a chegar ao final. O orgulho me pertence, digo isto é a verdade. Ao povo igual vence, obrigado pela amizade. Canta com a gente, canta com a gente, canta com a gente, canta com a gente, para com a gente, canta com a gente, para a frente. No meu verso derradeiro, no momento que se salva, também canto ao brasileiro e ao desportivo da Gualva, também à sociedade e à igreja também, e à padroeira santidade, pois os filhos que a Gualva têm. Canta que a gente, para a gente, para a gente, para a gente. À frente de gente amiga e sai-nos dos corações, fazemos esta cantiga para estas instituições. Se a minha ideia não falha, essas pessoas estão certas. Palmas para quem trabalha, para elas estarem abertas. Canta com a gente, para com a gente, para a gente, para a gente, para a gente. Canta com a gente, para com a gente, para a gente, para a gente, para a gente. Canta com a gente, para com a gente, para a gente, para a gente, para a gente. Canta com a gente, para com a gente, para a gente, para a gente.
despedida que venha em seguida nesta caravana. Foram melodias dos 7 dias que tem a semana. Amigos meus, chega o adeus que nos faz sofrer. Filhos, pais e avós, cantar para vós foi um prazer. Pela recepção e vossa atenção, povo honrado, pela companhia e vossa alegria, muito obrigado. Nosso grupo sem arte que também faz parte da festa profana. Não vos quer deixar, nem vos desejar uma boa semana. Povo que deixamos gravado, levamos no coração. 7 dias passaram e se não gostaram, melhores dias virão. Do grupo somos nós, um voto para vós, povo que não distingo. Saúde e alegria no dia a dia, da segunda ao domingo. Pela recepção e vossa atenção, povo honrado, pela companhia e vossa alegria, muito obrigado. Nosso grupo sagrado que também faz parte da festa profana. Não vos quer deixar, nem vos desejar uma boa semana. Aqui atuamos e para vos cantamos com honradez. E cada trova foi uma prova que adoramos vocês. Velhos e criancinhas, eis as fontinhas com simplicidade. Tudo que fizemos apenas vos demos nossa amizade. Pela recepção e vossa atenção, povo honrado, pela companhia e vossa alegria, muito obrigado. Nosso grupo sem arte que também faz parte da festa profana. Não vos quer deixar, sem vos desejar uma boa semana.